O mercado continua bastante pessimista com as ações da BB Seguridade, o que pode estar abrindo novas janelas de oportunidade se você for um investidor que tem visão de longo prazo. Nesse vídeo eu vou mostrar alguns pontos do pessimismo que vem acontecendo com o mercado em relação à seguradora e também o meu preço-teto e perspectiva de dividendos. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimento, e já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, vamos dar um breve resumo sobre a seguradora, onde a BB Seguridade é líder na parte de seguros de vida e também seguros prestamista, com 12% de participação de mercado. Além disso, ela é líder total do seguro rural, com mais 62% na participação de mercado. Também a BB Seguridade possui previdência com a Brasil Prev e também capitalização, que tem 26% de participação de mercado. Quando olhamos para a estrutura de contribuição de resultados da seguradora, nós podemos ver que o seguro rural, que é a principal linha da seguradora, tem 34% na participação dos resultados dela, isso de acordo com o balanço de 2025. A parte do seguro prestamista, quase 28%, previdência 18% e seguro de vida 10%. E o restante é uma porcentagem bem pequena aqui na seguradora. Porque os péssimos resultados que vêm acontecendo no Banco do Brasil estão afetando também a BB Seguridade. O que está acontecendo é principalmente a crise no setor de agro, onde podemos ver certas semelhanças com 2016, que aqui no balanço do Banco do Brasil, como eu mostrei no último vídeo do Banco do Brasil, vou deixar ele aqui no card, vocês podem ver o grande aumento nas provisões para devedores duvidosos por conta da alta inadimplência que estava acontecendo ali nesse período no Banco do Brasil. E obviamente isso afetou indiretamente a seguradora, porque grande parte desses produtores rurais estavam bastante apertados em relação à sua safra, margens e tudo mais, e isso afeta diretamente também nas novas emissões de prêmios, principalmente da parte rural, que é a principal linha da seguradora. E o mesmo está acontecendo agora, com um aumento bem significativo nas provisões com devedores duvidosos por conta dessa alta inadimplência. Então isso afeta indiretamente a seguradora e o mercado vem batendo também na seguradora com bastante força. Mas vou mostrar aqui para vocês que isso pode ser uma grande oportunidade se você não considerar que o momento atual vai se perpetuar, porque muitas vezes é isso que acontece. Crises, elas geralmente passam e muitas vezes quando uma empresa dessa passa por uma crise, ela fica cada vez mais forte. Pode ser que isso também aconteça tanto com a BB Seguridade quanto com o Banco do Brasil. E aqui vocês podem ver a inadimplência da carteira de crédito rural desde 2011, onde tivemos uma forte elevação na inadimplência de 2014 a 2017, com um pico ali em metade de 17, e depois queda forte na inadimplência. E o mesmo está acontecendo desde 2023, uma alta bem acelerada e muito mais forte que esse período de 2016 e 2017, que está afetando diretamente o Banco do Brasil e indiretamente ali a BB Seguridade, por conta que vários produtores estão passando por um período bem complicado. E isso já é demonstrado nos informativos mensais de desempenho da BB Seguridade, onde vocês podem ver que os prêmios emitidos, que é uma das principais linhas de uma seguradora, vem caindo de forma bastante acelerada. Obviamente que vem caindo menos que o ano passado, mas ano passado já teve bastante queda. Aqui vocês podem ver a variação no mês de janeiro e de fevereiro. Vocês podem ver que em relação aos 2 meses do ano passado, já tivemos uma queda de 3% em novos prêmios emitidos. É por isso que existe esse pessimismo a mais com a seguradora, porque quanto menos prêmios emitidos, menos prêmios possíveis de ser ganhos e menos resultado financeiro, porque esse prêmio emitido ele fica ali parado em renda fixa, gerando juros, virando resultado financeiro para a seguradora. Então isso também bate ali indiretamente no resultado financeiro da seguradora. Infelizmente, essa crise no agro obviamente ia afetar a BB Seguridade, porque ela é o principal player de seguro rural do nosso país. E aqui podemos ver em relação ao lucro líquido gerencial de 2025 da seguradora e também o seu resultado financeiro. Em 2025 ela fechou em mais de 9 bilhões de lucro líquido, enquanto seu resultado financeiro teve uma participação de 22,8% desse lucro líquido total. Então vocês podem ver que é uma porcentagem bem menor do que existe na Caixa de Seguridade, mas a Caixa de Seguridade possui uma sinistralidade menor
do que a parte do seguro rural. E além disso, essa Caixa Seguridade está crescendo mais do que a BB Seguridade. Então por isso que o mercado hoje paga múltiplos bem maiores para a Caixa Seguridade em relação à BB Seguridade. E esse pessimismo na seguradora já vem sendo mostrado desde o guidance de 2026. A própria seguradora já mostra que existe uma possibilidade de quedas nos prêmios emitidos da Brasilseg. Eles acreditam que os prêmios emitidos podem cair na faixa de 3%, pode ser até mais. Vamos acompanhando esses relatórios de desempenho mensal. E em relação ao resultado operacional não decorrente de juros, retirando aqui o resultado financeiro, eles acreditam no máximo uma queda de 7% ou no mínimo uma queda de 3% no resultado operacional. Então por isso que o mercado já está pessimista com a seguradora, porque eles não enxergam crescimento no curto prazo. Então geralmente o mercado começa a penalizar ainda mais a seguradora. Mas isso só é ruim para quem tem visão de curto prazo. Se você tem visão apenas de 1, 2 anos, realmente é ruim uma empresa que não cresce. Mas se você tem uma visão de 5, 10 anos, vocês acham mesmo que o preço da soja vai ficar baixo para sempre e essa crise no agro vai continuar para sempre? Eu pessoalmente não acho que isso vai acontecer. A crise vai acabar e os preços da soja podem sim se recuperar se olharmos para uma janela mais longa. Então, com isso, a própria seguradora também vai colher bons frutos com isso acontecendo. E aqui vocês podem ver o PL histórico da BB Seguridade desde o seu IPO. E em 2016, o mercado chegou a pagar mais de 14 vezes lucro, enquanto agora paga apenas 8 vezes. Então você pode ver que existe aí praticamente por volta de 70% de margem de segurança. Se olharmos comparativamente esses dois períodos, obviamente tem problemas um pouco maiores agora por conta dessa alta inadimplência do agro e também esse contrato que existe com o Banco do Brasil que vence em 2033, que o mercado está um pouco receoso, mas eu pessoalmente acredito que isso vai ser renovado. Então, existe um pessimismo maior aqui que pode estar abrindo janelas de oportunidade se você tem visão de longo prazo. E qual foi o retorno total desse investidor que comprou lá em 2016 e segurou e reinvestiu os dividendos até o momento atual? Esse investidor teve um retorno total de 244%, o que seria multiplicar o dinheiro dele por praticamente 3,5 vezes, ou R$ 100.000 terem virado R$ 350.000. É isso aqui que esse investidor teria de retorno total olhando para esse prazo. E lembrando, senhores, retorno passado também não é garantia de retorno futuro. Quando olhamos aqui para os dividendos da BB Seguridade, vocês podem ver que os próximos dividendos da BB Seguridade devem ser anunciados ali pela metade de agosto, junto com o balanço do segundo TRI de 2026. E pelas minhas projeções, eu acredito na faixa de R$ 1,90 por ação, por conta dessa queda de rentabilidade que é esperada para a seguradora. Então isso nos dá um yield por volta de 5,6% na cotação atual. Então é um yield bem elevado que deve ser pago ali algumas semanas depois desse anúncio. O balanço agora do primeiro TRI vai ser anunciado na semana que vem, no dia 4 de maio, e eu vou trazer aqui atualizações para vocês sobre esses resultados. E o que o mercado espera para 2026 e 2027 em relação à seguradora? Aqui vocês podem ver que o mercado espera uma queda de crescimento nos lucros na faixa de 6,4%, com o lucro na faixa de 8,5 bilhões, o lucro por ação em 4,38. Lembrando que o payout da seguradora é na faixa de 85%, mas às vezes ela paga por volta de 90%. Vamos ver qual vai ser realmente o payout da seguradora. Isso nos dá um dividendo por ação de 3,72, 10,91% de yield na cotação atual. Então vocês podem ver que mesmo com todo esse pessimismo, existe um forte yield para um bom carrego na seguradora. Todo esse pessimismo, você ainda é remunerado ali no curto prazo, esperando que a seguradora entregue melhora de resultado. Então, na minha visão, uma excelente oportunidade, principalmente por conta desse valuation atual. Vocês podem ver aqui o PL projetado na faixa de 7,8 vezes de preço sobre lucro. Na minha visão, é bastante baixo para uma seguradora que, tudo bem, está em um período complicado, mas as crises não vão durar para sempre. Então, com essa possível recuperação, ela pode crescer e quem tomou esse risco agora nesse curto prazo vai colher bons frutos tendo uma visão de longo prazo. Para 2027, vocês podem ver que o mercado também estima ainda um crescimento bem pífio da seguradora, 2%, com lucro na faixa de 8,7 bilhões
mais ou menos. Um lucro por ação de 4,47, isso nos dá um dividendo por ação de 3,80, com um dividend yield na faixa de 11%. E o PL em 7,6. Então vocês podem ver que com nenhum crescimento esperado, a seguradora tem um PL extremamente amassado. Então se você é um investidor que tem visão de médio a longo prazo, eu acredito que ela pode ser uma excelente opção. Mas lembrando, senhores, nada é garantido em renda variável. O resultado pode até cair muito mais que o mercado espera, mas, de acordo com esse relatório de desempenho mensal, parece bastante assertivo essa estimativa de queda de lucros que o mercado está estimando. E quando olhamos o preço justo da seguradora por outra ótica, agora usando o modelo de Gordon. Vocês podem ver aqui a fórmula do modelo de Gordon, e para usar essa fórmula eu também gosto de olhar em relação à projeção da Selic para 2026 e também 2027, onde vocês podem ver que o mercado já espera para 2026 13% de fechamento na Selic e para 2027 11%. Por que é importante isso aqui? Isso aqui nos dá uma ideia de quanto de prêmio de risco você deve exigir para esse tipo de investimento. Obviamente não é necessário olhar apenas para a Selic, você pode olhar também para os títulos públicos de longo prazo. Vocês podem ver que eu estimei um crescimento de apenas 6%, que é bastante baixo, isso pensando numa janela de longo prazo. Com o dividendo por ação de 4,13, que é meu dividendo esperado para 2027, eu já peguei o dividendo do próximo ano, e o custo de capital ou retorno exigido de 16%. Isso aqui seria basicamente uma inflação mais 9,5%, o que nos dá um prêmio de risco de 2,12% em relação ao Tesouro IPCA com juros semestrais de 2037, que está em 7,31%. Isso aqui seria um retorno equivalente a esse retorno. Fazendo esses cálculos, nós temos um preço justo de R$ 41,00 para a seguradora, praticamente 21% de margem de segurança, mesmo em um cenário extremamente desafiador para a seguradora. E quando olhamos para o meu preço teto, como eu falei com vocês, o meu preço teto é um pouco mais otimista do que o do mercado. O dividendo por ação, eu acredito na faixa de R$ 4,00, isso também por conta de um payout maior. Eu pessoalmente calculei um payout de 90% aqui para a seguradora. O PL fica na faixa de 7,66, podem ver que é bem abaixo daquele do mercado. Meu preço teto em R$ 42,00, 23% de margem de segurança. Podem ver que o preço teto é até mais otimista que o do modelo de Gordon, por conta que eu uso uma visão de longo prazo. Eu pessoalmente não tenho a seguradora na minha carteira, e em algum momento eu já devo comprar novamente BB Seguridade para a minha carteira. E para 2027, 12% de yield esperado, 4,13 de dividendo por ação e o PL fica em 7,44. Então aqui vocês podem ver que é uma mais segurança em relação àquele múltiplo que foi pago lá em 2016, que também tivemos essa crise no agro. Então, teoricamente, o mercado naquela época estava pagando por volta de 60, 65 reais para a BB Seguridade, se colocarmos esse múltiplo também em 14 hoje. Essa distorção que existe atualmente, existe um pessimismo exagerado na seguradora, que eu acredito que quem tiver uma visão de longo prazo pode colher realmente bons frutos. E quando olhamos para a parte técnica das seguradoras, podem ver que ela ainda respeita, desde o seu IPO, esse longo canal lateral. Rompeu recentemente, que foi naquela faixa que ela bateu R$ 42,00 lá em abril do ano passado, e agora vem respeitando esse pequeno canal de alta, que eu acredito que o mercado vai jogar as cotações da seguradora aqui para a faixa dos R$ 32,00, e possivelmente isso deve acontecer até antes do balanço, porque o mercado já vai se prevenir ao balanço, achando que o balanço vai ser pior do que eles esperam. Então, geralmente, o mercado faz essa antecipação, joga a seguradora lá para baixo. Para aí, se o balanço é melhor do que esperado, eles voltam e compram mais a seguradora. Então, eu acredito que essa região de R$ 32,00, abaixo dos 33, é uma excelente região de compra. Obviamente que o momento atual já é uma oportunidade, mas existe sim a chance de cair aqui para o fundo do canal. Caso tudo azede, o resultado seja muito pior do que esperado, existe a chance de cair aqui para os R$ 30,00. Acredito que o mercado vai segurar bastante ela aqui nessa faixa de R$ 30,00, mesmo se o resultado vier pior do que o esperado. R$ 32,00 ou R$ 30,00, caso o mercado continue com pessimismo. Então vamos ver como é o desenrolar disso tudo. Eu pessoalmente devo comprar a BB Seguridade bem forte, caso ela caia aqui para a faixa dos R$ 32,00, e principalmente se ela cair aqui para a faixa dos R$ 30,00.
Então eu vou continuar observando, mas na minha visão, mesmo se ela chegar aqui para os R$ 40, ela ainda está barata se olharmos para o valuation dela, como eu mostrei para vocês nesse vídeo inteiro. Então é isso, pessoal, um vídeo aqui bem breve em relação à BB Seguridade, mostrando alguns pontos onde o mercado está extremamente pessimista. Existem motivos sim dele estar pessimista, mas é o que eu sempre explico nesse canal. O problema é que o mercado é sempre 880, ou ele é muito pessimista ou ele é muito otimista. E muitas dessas vezes, nesses dois cenários, ele perpetua esse cenário para sempre. Eles colocam, por exemplo, como se a melhor empresa que está crescendo hoje vai continuar crescendo da mesma forma pelos próximos 5 a 10 anos. E muitas vezes isso não acontece. Essa não é a realidade. E o mesmo acontece ao contrário. A empresa que é boa, que está passando por momentos difíceis, o mercado precifica como se ela fosse para sempre passar por momentos difíceis. Então, por isso que existe aquela frase lá no livro Investidor Inteligente, que o mercado é um bêbado que simplesmente do dia para a noite coloca empresas em valuations que não fazem sentido. Então, essa frase ali no livro Investidor Inteligente é bastante assertiva. Então, se você tem BB Seguridade na sua carteira, comenta aqui embaixo para eu saber. Eu, pessoalmente, como já falei, eu tenho somente Caixa Seguridade, eu já tive BB Seguridade há um tempo atrás, eu vendi e comprei Banco do Brasil lá em 2022 com a minha posição de BB Seguridade. Comenta se você vem aumentando suas posições ou se você vendeu alguma posição. E se você for novo por aqui, já se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo e também do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.